Gustavo Antônio Pereira Júnior. Eu nasci em 23 de dezembro de 1962, aqui em Goiânia mesmo. Sou goianiense. Morou toda a vida aqui em Goiânia? Toda a vida aqui. Sim, desde que nasci no centro da cidade. Meu pai falava isso, minha mãe, né, um hospital aí no centro. E toda a vida foi aqui. Meu pai, na verdade, ele é lá da cidade de Goiás, né? Antigo, falar Goiás Velho e tudo. Mas a minha mãe também é de Goiânia. Então, sempre aqui. O senhor está com que idade agora? 61. 61. É. Quais são os nomes dos seus pais e o que eles faziam? Sim, o que eles fazem, né? Meu pai já falecido, ele vai completar agora 11 anos, ele faleceu até com a idade, faleceu aos 95 anos, e é o mesmo nome meu, que é Gustavo Antônio Pereira. O meu é Gustavo Antônio Pereira Júnior, né? Então ele colocou o mesmo nome, e o pai dele também chamava Gustavo, tem uma família muito de Gustavo aí. E o meu filho também, o primeiro filho meu é Gustavo Neto, minha esposa queria que colocasse, então tem muito Gustavo na família. E minha mãe também, ela é viva, graças a Deus, ela está com 89 anos e tudo. Ela ainda... Meu pai era bem mais velho que ela, ele tinha 16 anos, parece de diferença, assim. E minha mãe, aí, tá, né? Tenho, falando, por favor, né, minhas irmãs, né? Eu sou só eu de homem, tenho 3 irmãs, também todas daqui, são casadas, tem filho, tem família, e moram perto da minha mãe, ali no Jardim Guanabara, e a vida toda eu morei, assim, nasci aqui em Goiânia, morei um tempo no setor universitário, que meu pai trabalhava. Na verdade, meu pai era funcionário da universidade, trabalhou na universidade como técnico de laboratório, na faculdade de odontologia, ele foi... E aí, eu vivia muito lá, ali na praça universitária, ali. Quando era criança e acompanhava? Acompanhava meu pai. Eu até hoje tenho a lembrança boa, quando eu vou lá hoje é o atual Museu Antropológico, né? Que aquilo ali era a faculdade de odontologia. Como ele trabalhava lá, e sempre eu estava lá, e eu vejo aquelas escadas assim, e me lembro que menino eu gostava de subir e descer aquelas escadas, aqueles parapeitos lá também, corria por ali, sempre tenho uma boa recordação de quando eu era criança ali, né? E então, assim, aí minha mãe é dona de casa, minha mãe nunca trabalhou, assim, família humilde, né, que ela nasceu até na roça, né, na fazenda, trabalhou o tempo inteiro, foi como dona de casa, na verdade, ela nunca trabalhou fora. Naquele tempo, como os outros falam, né, o tempo antigo, e, né, de cuidar só da família. Qual é o nome das suas irmãs? São 4, né? Vocês são 4? São 3, 3 irmãs. Eu tenho uma mais velha que chama Eleusa, e ela trabalha na prefeitura, numa escola, Eleusa, e tem a outra que até mora com a minha mãe, Maria Josefa. Esse Maria Josefa, meu pai colocou, foi em homenagem à mãe dele, que chamava também Maria Josefa. E tem a Sônia Maria, também, outra irmã que trabalha lá também, no Jardim Guanabara, ali numa escolinha. Então, tem essas 3. Então, eu fui criado assim, com as 3 irmãs. O senhor é o mais velho? Não, eu sou o segundo. Tem a Eleusa, que é a mais velha, e aí eu sou o segundo, e depois tem a Maria, né, e a Sônia, que é a caçula. Eu vou fazer aquela pergunta que a gente combinou antes aqui. Qual é a primeira imagem que o senhor tem do Gustavo criança? E aonde que era? Eu era assim muito... um menino levado, né, como a gente fala, né? Minha mãe dava trabalho para minhas irmãs muito e provocava elas e tudo. E às vezes brigava com elas. Brigava no bom sentido hoje e tal. Era assim, aquele menino sapeca, né? Meu pai até falava sapeca e tudo. Era brincalhão, assim, muito teimoso. Na verdade, eu acho que era teimoso. Meu pai brigava comigo, que às vezes ele falava uma coisa para eu fazer e eu não fazia, depois ele brigava, minha mãe também e tudo. Mas assim, era cuidadoso com eles e muito preocupado. Eu sempre preocupava com meu pai, com minha mãe, com a saúde deles e tudo.
Qual eram as brincadeiras da sua época de infância e aonde que foi? Pois hoje quando eu vejo os meninos hoje com o celular na mão, eu falo, poxa vida, a gente, lógico que na época não tinha isso, se tivesse, talvez a gente tivesse. Mas era brincadeira com os vizinhos, né? Brincadeira de pique-esconde, essa coisa. Tinha uma brincadeira de salve-cadeia, não sei se... Salve-cadeia? Como é que é? Explica. Era de tipo assim, você corria e aí o outro ficava... Você pegava um e deixava ele lá assim, tipo, não lembro bem, mas assim, na árvore lá, e você ia colocando a pessoa lá, e depois você para salvar ela, sabe? Aí aparecia o outro correndo para, se ele triscasse naquele que estava lá na cadeia, lá na árvore, ele salvava a pessoa, saía, e você que era o pega, você tinha que proteger o que estava preso, vamos dizer assim, preso ali na árvore, né, assim. Então, assim, a gente brincava muito disso, brincava bolinha de gude, antigamente, né, que tinha, a maioria dos espaços era aberto, assim, não tinha muita calçada que hoje tem, não tinha asfalto, então você brincava bolinha de gude, brincava bola, aí bola era o mais, que eu sempre gostei, jogava muito bola na rua, inclusive, futebol é o esporte que me fez conhecido muitas vezes, né? Assim, a referência que o pessoal, você é bom de bola e tal, eu gostava muito de jogar bola com os amigos. Então, assim, tinha essa brincadeira de finca, finca, não sei se... que era tipo era tipo uma lançazinha mais pequena, fina, de metal, assim, que você... parecido com a faca, mas que você brincava assim, na terra, e você fazia umas... Como é que eu falar? Você jogava, lançava, ela fincava no chão. E aí tinha uns riscos, você tinha que atravessar esse risco, você jogava, fazer o subterrâneo, falava assim, vou fazer um subterrâneo, você passar debaixo do risco, assim, e depois você ir lá para frente. Aí você ia jogando a finca no chão e fazendo as casinhas também, fazendo um círculo. Sabe, é uma brincadeira que hoje, nem de longe, eu acho que... Talvez se a gente buscar... Outro dia eu estava pensando sobre isso, e reviver isso, colocar até... Se você colocar na internet hoje, realmente às vezes vai aparecer sobre isso, sabe? Quem sabe. Brincadeira de finca, eu falava, era isso, era finca, era um objeto assim, parecido com uma faca, mas fininho, assim, coisa que você brincava, e sem falar bolinha de gude, futebol, então é isso, essas brincadeiras. Ele gostava muito de subir em árvore, né? Hoje a gente não vê isso, menino não sobe em árvore, né? Assim, lá em casa mesmo, tem meus meninos, eu tenho 2, eles já estão rapazes, tá? Mas quando eles eram meninos, eu incentivava eles. Hoje eu subo em árvore, eu gosto de subir em árvore, assim, subia muito, ia pegar manga, pegar abacate, então, assim, a gente, quando era menino, que eu morava no Jardim Guanabara, tinha umas chácaras longe, assim, a gente ia para buscar manga. Então, subir aí era coisa boa. Hoje eu ainda faço isso, eu, inclusive tenho um sobrinho meu, que ele até fala, tio, vamos fazer aventura, vamos. Ele, lá em Caldas Novas, ele tem 10 anos, ele gosta de me acompanhar, ele gosta disso. Eu falo assim, então vamos, Davi Gustavo, inclusive a mãe dele, depois em homenagem a mim, depois Gustavo também no nome. E ele vai comigo, aí eu falo assim, Davi, vamos subir aqui na árvore. Aí esse me acompanha, sabe? Ele me vê subindo, fala, tio, você vai aqui? Eu falei, não, acho bom. Então, assim, essas coisas que eu guardo até hoje, que me dá saudade, assim, de tudo. Lembra de algum amiguinho daquela época? Não sei, de repente é parente ou amigo de infância? Sim, eu encontrei outro dia um colega até, ele trabalha num prédio ali, Antônio, que a gente foi muito amiga, andava junto muito. E tem um outro também, que mora lá perto da minha mãe, que também era assim, a gente sempre estava junto, sempre brincava, tanto de futebol quanto essas brincadeiras que eu te falei, que a gente sempre apostava quem que era melhor. Então, tinha uma coisa que hoje a gente não faz mais e que se fizer, igual você falou, recordar a infância, caçar passarinho.
matar passarinho, sabe? Essa coisa, hoje eu lembro, falo, poxa, parece que o passarinho, ele era inimigo da gente. Porque só eu vi um passarinho, eu estava com estilingue, matava o passarinho à toa, sabe? Então, assim... Era cultural, era né? cultural na época, você entendeu? Então, até não pode sair isso, né? E hoje? Bom, hoje, mas claro, é de uma época. isso era quando eu tinha o quê? 12 anos, 13, na época era normal, né? Ninguém falava... Hoje em dia, você não pode, é claro. A gente pensava assim, nossa, passarinho ali e tal. Às vezes pegava a rolinha, né, essas coisas que você comia, fazia um fritinho dela e tal. Outros você matava à toa. E realmente, essa é uma das coisas assim, que eu guardo assim, da infância, que hoje eu vejo e falo, poxa, isso não... A caça, né? A caça em geral era muito antes, né? Nem sei se existe ainda hoje, mas a caça, né? Era uma prática infantil. Normal, você tinha o estilingue, né? Até uma coisa engraçada, que a gente, para matar, falar esse negócio de matar passarinho, tinha determinados passarinhos que você não matava. Porque, como se isso fosse, por exemplo, o João de Barro, sabe aquele passarinho João de Barro que não matava porque ele era de Deus e tal, não matava. Como se outros passarinhos não fossem, né? Assim, na cabeça. Não matava determinados passarinhos, tipo o anu. Diz que não, se você jogar pedra neles, vai estragar seu estilingue, dar pique no estilingue, aquela, na borracha. Sabe, essa coisa que criou, né? E determinados passarinhos, não, o urubu, não pode matar o urubu, que é 7 anos de atraso. Sabe, tinha umas coisas assim que... Depois hoje eu penso, poxa, o que tem a ver isso, né? Assim, não mata não, porque não pode e tal. Agora outros... Então, assim, foi... Lembra de alguém dessa época, dos seus amigos? O senhor lembrou de um agora? Sim. Que trabalha no prédio? Quando o senhor falou prédio, que prédio é? Não, ele trabalha lá no centro, é um prédio tá. assim de edifícios, que ele morou perto de casa, do lado. E tem um que mora ainda hoje, lá abaixo lá da minha mãe, no Jardim Guanabara. Esse também foi um que a gente brincava muito e tudo. Sem falar outros, né? Aí muitos já morreram também, tem essas lembranças também ruins. Aí tem a minha infância também, ela foi... Vou falar um pouco da infância. Por favor. Ela está resumida também muito na fazenda, onde que eu passava as férias lá. Meu tio... até hoje é o Parque Ecológico hoje. Quando eu passo ali, eu sinto até uma... Aliás, nem é Parque Ecológico mais. Hoje é a barragem do João Leite. Não sei se quando você vai ali para Anápolis, aquela estrada aí para Brasília, não tem do lado esquerdo, assim, depois que tem a polícia rodoviária e para frente tem uma parte que é o Parque Ecológico, ficou um pedaço, mas o resto é água. Você vê que é água, que é a barragem do João Leite, que o governo fez. Mas antes ali era fazenda. Era uma fazenda grande, do Dr. Altamiro Pacheco, que inclusive tem história em Goiânia, né? Que essa parte, terreno do aeroporto, ali de Santa Genoveva, em grande parte, você vê que é o aeroporto Santa Genoveva. Do Dr. Altamiro Pacheco, acho que a mãe dele, ele doou esse terreno para o Estado, ou Ferreira Pacheco, né? Então é da família Altamiro Pacheco. Então eu passei o tempo, as minhas férias, eu ia para lá para o meu tio que tomava conta lá, é gerente e tudo, então eu passei muito tempo na fazenda. Assim, nas férias, por exemplo, agora, uns 50 anos atrás, vamos dizer, eu estava lá, porque agora é a época de julho, era a época... Aí na fazenda era bom, eu gostava andar a cavalo, ajudava os vaqueiros lá, a gente buscava vaca, tinha um rio, tomava banho no rio, o João Leite passava lá, e aí era lá que onde eu exercitava mais essa coisa de passarinho, né? De caçar passarinho e tudo. Tinha mais oferta. Então, tinha muito. E todo mundo normal, meus primos também, a gente saía, mas lá a gente jogava bola, tinha um time lá. Então eu tenho uma boa recordação da fazenda, onde que eu cuidava, andava muito a cavalo, cuidava da vaca. Então, o senhor era bom de bola? Que posição o senhor jogava? Eu jogava, ainda jogo mais ou menos hoje, de zagueiro. Eu joguei muito tempo de zagueiro. Aqui na universidade eu conheço muita gente, foi através do futebol, assim, muita gente conversar com muitos, o Gustavo e tal, jogamos aqui. Eu joguei num time amador aqui lá do Jardim Guanabara, a gente disputou o campeonato
amador aqui de Goiânia, a gente tinha jogos aí no Estádio Olímpico, Serra Dourada, essa coisa. Eu ensaiei a ser jogador também, eu acho que eu tive até ofertas e tal, eu fiquei naquele, eu acho que se eu tivesse seguido mesmo, assim, se eu tivesse me empenhado a ser um jogador, talvez eu tivesse sido, porque na época até o pessoal, não, isso é bom e tal, você pode jogar. Sempre zagueiro. Tal, zagueiro, é. Aí zagueiro, lateral esquerdo, assim, sempre eu gostei. É canhoto? Não sou canhoto. Jogava no lateral esquerdo que nem o Júnior. Exatamente. Eu me inspirava, né, eu via o Júnior e falava, não, eu gosto de jogar igual o Júnior. Tinha o Mazinho também, né, do Palmeiras, que jogou. Ele não era canhoto, mas era lateral esquerdo. Então, assim, eu gostava muito. O Marinho Chagas, né, também, acho que ele não era canhoto, era lateral esquerdo. E então eu joguei assim. Aí aqui na universidade, depois logo que eu entrei na universidade, aí teve um time aí, nós fomos jogar. Nosso time foi até campeão, derrubou um time que era favorito, que era grande. Nosso time novo. Aí a partir disso eu comecei a ser conhecido aqui, né? E conheço muita gente aqui, muitos que eu conheço é por causa do futebol. O futebol, realmente, ele integra muito, né? Então, assim, eu tenho muita referência lá no Guanabara mesmo, através do futebol. O senhor era zagueiro técnico ou batedor? Era mais técnico do que batedor. Não zagueirava? Não. Mas precisava, eu de já vez em joguei quando. muito com um colega, ele até já faleceu, o Fernando, que ele era cotovelada e tal. E eu jogava com ele, e nós dois, né? Ele era o back central, o camisa 3 ou camisa 4. E ele dava cada porrada mesmo assim no central. Eu penso, pô, não precisa disso tudo. Tava assim, eu meio que saía mais jogando. E ele realmente ele batia mesmo com raiva. Eu não. Lógico que algumas jogadas mais duras, mas não era característico. O pessoal não me conhece assim, de bater e tal. Tinha como, talvez, grande parte das crianças, né? Das crianças, eu digo, dos meninos, né? Tem esse negócio do jogar futebol. Sim. E quando tem certa habilidade, ainda mais se aguça isso. O senhor acha que poderia ter seguido essa carreira? Eu acho, meu pai, inclusive, acho que foi por falta de mais determinação minha de eu não ter ido. Porque aí ficava assim, que eu estava estudando na época, estudava, né, fazia o ginásio, na época era ginásio, né? E aí ficava nessa, o horário de... Aí meu pai, inclusive, chegou a conversar com o meu pai, sempre me incentivava, ele nunca me prejudicou nada, discretamente, ele sempre ajudou. Conversou com um amigo dele que até conhecia gente na federação, falou, depois leva seu filho lá e tal. Aí nessa, depois eu vou, depois, e acabei não indo. Porque, assim, pelo que a gente, não é falar coisa, mas pelo futebol, que às vezes você vê assim, o que se tornou profissional, e pelo que eu jogava e tal, talvez eu fosse, né, eu conseguiria ser profissional, assim. Se me dedicasse mais, aí isso aí depende também muito das oportunidades, né? E depende de com quem que você está lidando, com um treinador que de repente se ele gosta de você e aí ele investe, né? Isso depende muito. Eu vejo isso, que a gente vê, por exemplo, eu conheço muitos amigos e tal que nunca foram profissional, mas eles são craque. Você vê e fala, poxa, como é que esse cara não chegou? E quando você vê outros jogando profissional hoje, que fala, como é que esse chegou a isso, né? Então, assim, isso depende. Mas, assim, dizer que acho que eu teria condições, mas não segui. Não sei se até minha esposa, às vezes alguém fala, às vezes você tem uma certa frustração, de não ter insistido mais, né? Ter ido procurado mais, ir atrás, ficar ali e tal. Mas... Gosta de futebol, assiste futebol? Não, eu sou envolvido muito com futebol, igual eu te falei, a minha referência maior, eu conheço muitos amigos que eu conquistei, assim, foi através do futebol. Eu participo, eu acompanho, antes eu sabia tudo sobre... O meu filho hoje está me seguindo, que ele gosta também, perguntei ele hoje,
É diferente, hoje ele sabe o jogador lá, esse jogador lá da Eurocopa, lá da Champions League, ele sabe quem joga aonde, não sei o que, ele sabe, ele tá com 18 anos. E eu, na época, eu sabia times aqui, do Campeonato Brasileiro, eu sabia a escalação, acho que de quase todos esses times grandes, que jogador que joga onde e tal, seleção brasileira, tudo, sabia de cor e sempre fui envolvido, realmente futebol. Eu sempre gostei, eu gosto mesmo. Meu pai, ele não gostava assim, ele não era muito ligado, mas ele assistia, me acompanhava. Eu lembro, eu tenho uma lembrança assim, do futebol, quando eu era, acho que eu estava com 8 anos, né? Na decisão da Copa de 70, eu lembro disso, meu pai levou a gente para assistir, porque na época a gente nem tinha televisão, poucas televisões, né? E aí eu lembro que foi Brasil e Itália, né, a decisão em 70, eu estava com 8, né, eu nasci em 62. E eu lembro que o que me despertou do futebol foi a partir disso. Aí ele levou a gente, pegou, eu lembro que foi todos nós, ele falou, não, vamos. Aí ele foi lá no centro, porque na época tinha no centro da cidade, pegamos um ônibus e assistia o jogo do Brasil que estava passando na televisão lá, num bar, assim, normalmente, né, o pessoal. Aí a gente foi e aí eu tô vendo lá o jogo, mas não estava entendendo, né? Tava o Brasil ganhando de 3-1, não sei o quê. Aí alguém comentando, alguém vai fazer 4-1, 4-1. Isso aí ficou gravado, aí eu pensei, o que é 4-1? Como é que fica 4-1? Né, assim, e acabou com o Brasil, né? Depois ganhou de 4-1 mesmo da Itália. Aí depois disso eu passei a interagir assim com futebol e tudo. Torce para algum time? Torço pro Goiás. Sou Goiás de Flamengo, eu sou torcedor do Goiás, estou triste, né, que o Goiás não está bem. E o Flamengo também. Na época do Flamengo, acho que eu me juntei a muitos que, na década de 80, né, aquele Flamengo famoso, de Zico, tudo. Nossa, eu tinha uma paixão fui no Serra Dourada ver o Zico e aquela equipe do Flamengo de 80. Então, e o Goiás também aqui, acabei simpatizando pelo Goiás. Então, assim, futebol realmente é a minha referência, assim, de gostar, de participar. Aqui na universidade, logo que eu entrei, a gente disputava os campeonatos. Nós fomos... eu falar um pouco? Pode seguir, né? Por favor, por favor. A gente aqui tem história, aqui que eu participava da equipe aqui do sindicato. Nós fomos campeão brasileiro, inclusive a UFG é bicampeã brasileira de futebol entre as universidades, né? Porque antes, em 91, nós fomos em Curitiba, esse é um destaque que eu coloco, teve esse campeonato entre as universidades, e aí nós classificamos, porque classificou por região, porque era assim, não eram todos, mas assim, nós fomos classificados da região central. Teve a seleção aqui, nós disputamos contra Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e tal, aqui, aí nós ganhamos, aí fomos disputar nacional, lá em Curitiba. 91 fomos, tipo profissional mesmo, assim, foi a equipe aqui de jogadores aqui na época até curioso, porque como nós saímos aqui, na época eu trabalhava, era o ICHL ainda, era até a professora Raquel Figueiredo, não sei Teixeira. Quem era Teixeira, era diretora. Eu entrevistei ela para essa temporada. Vai estar junto com o senhor na segunda temporada do FG Memória. Exatamente, ela era diretora, vou te falar porque que eu estou citando ela, porque aí nós saímos, né, porque a gente estava trabalhando, mas nós ficamos mais de uma semana lá em Curitiba jogando, porque foi futebol de campo, futebol de salão. Aí até eles falaram, nós fizemos cabelo, barba e bigode lá, que nós ganhamos, nós fomos campeão. E nosso time aí nós disputamos foram jogos muito bons lá em Curitiba, campeonato nacional. Aí nós jogamos contra o São Paulo, contra Minas Gerais, teve até uma briga lá. Mineiro, um torcedor nosso lá que provocou os mineiros, falou, o mineiro é jogar queijo na ladeira, não sei o que tem. Provocou, aí entrou todo mundo numa briga feia. Tá, aí jogamos contra a Bahia, contra o Espírito Santo e tal. E nós, no final, foi nós e Bahia, um jogo duro. Acabamos ganhamos 2-0. Da Universidade Federal da Bahia. Da Bahia, a decisão foi o UFG e a Universidade da Bahia. E nós
Nós ganhamos a final e fomos campeão, quer dizer, nós somos campeões brasileiros, vamos dizer assim, né? Mas aí a da Raquel, o que acontece? Aí nós saímos, aí nós ficamos lá, né? Acho que ficou mais dessa. Aí quando nós voltamos, quando eu voltei, aí a Raquel ficou brava, porque nós ficamos fora, né? Eu e mais um outro, até o Chicão, parece que trabalhava. Não sei se você já falou com o Chicão, um também é muito conhecido. E aí ela ficou, disse que queria até cortar o ponto nosso, porque nós falamos, nós fomos campeão. Aí ela, não, então pronto, aí ela mudou de conversa, né? Ela falou, não, nós fomos campeão lá e tudo, mostramos, né, o troféu e tal, as medalhas que a gente ganhou, não sei o quê. Aí ela, então, tá bom. Foi até curioso essa parte, não sei se ela lembra disso, ela falou isso, mas às vezes, se, como os outros, falar para ela, ela vai lembrar desse detalhe. Eu vou lembrar ela disso. Vamos ver se ela se lembra. O Gustavo, na época que você era diretora, você comentou, não sei até se ela ia cortar mesmo, ela comentou assim, mas tal, vocês demoraram, e o que aconteceu, não sei o quê. Aí nós falamos, não, nós estivemos lá porque a gente foi campeão e tal. Então, assim, no futebol a gente tinha várias... a gente ia muito, teve muitas viagens para Florianópolis, foi para Brasília, Pelotas. Teve muitas que eu não fui. Na verdade, eu fui só nessa, fui em Uberlândia, fui no Mato Grosso, mas que foi boa mesmo, assim, que realmente essa foi importante, essa de Curitiba. O time era formado por técnicos e docentes? Técnicos e docentes, os associados do sindicato. Mas era técnico. Da né? DUF, então? A DUF e sindicato. Na verdade, só tinha mais era técnico. Tinha um professor que era até o que jogava até no gol, era o Gato, chamava. Ele era da agronomia, acho que da agronomia. E um ou outro, mas era técnico. Porque o pessoal que era associado na verdade era só técnico, porque era da Associação dos Servidores Técnicos Administrativos. Aliás, na época nem falava esse termo, técnico administrativo, hoje fala, né? Acho que não era nem técnico. Servidores federais. Inclusive tem professores que ainda são associados do SINT. Do SINT, porque no começo, realmente, quando a gente entrava aqui, a primeira coisa já se filiava na época era a Azufeg, nem SINT era. Azufeg, isso mesmo. Azufeg, era a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Goiás, Azufeg. Que falava servidores, né? Aí depois, agora que incorporou que servidor é professor e técnico, mas antes era, como falava servidores, entendia que eram os técnicos. Então, assim... Se puder lembrar de alguns colegas jogadores da equipe que foi campeã em 91. Em 91, né? Curitiba. Lembro bem, que até trabalha hoje. Aposentou, né? Tem o Rochão, não sei se você falou do Rochão. Tem o Fernando, do ICB, que ele era muito bom, ele jogou mais futebol salão, ele também foi campeão. Tem o Mirim, ele também trabalha há muito tempo na universidade, ele está ainda lá na faculdade acho que é da enfermagem, ali, na FEM, se você quiser até procurar ele lá, ele também é um dos antigão, eu acho que ele tem mais tempo que eu ainda, de universidade. Mirim, eu chamei ele de Mirim. Até não sei o nome dele direito, hein? Eu sempre muito bom ele, camisa 10, era o craque que nós tínhamos, ele joga muito bola. Então, assim, aí o Eduardo, que também trabalha na odontologia, mas ele aposentou. Então, a maioria aposentou, sabe, assim. Da ativa mesmo, que eu acho que é o Mirim, acho que é só o Mirim que eu estou lembrando. Tem o Cleiton, talvez você conheça ele. O que trabalha lá na divisão financeira, o Cleiton, ele trabalhou lá na Proad também, você conhece ele? Conheço. Pois é, ele também jogou, mas ele era futebol salão, ele era mais salão, mas acho que ele teve em 91, você conversar com ele, ele vai te falar também. Ele também não sei se até se você quiser fazer entrevista com ele também. Sim. Eu acho que todos esses nomes que o senhor está falando aqui seriam, se o senhor puder me passar o contato, eu faço contato e a gente entrevista na sequência. Ligado. O Cleiton é aqui, da financeira. O Mirim, esse Mirim lá da faculdade, que estão na ativa, né? E o Fernando, tem o Fernando aqui do ICB, ele trabalha no ICB, até eu conversei com ele hoje, e que eu me lembro, assim, que estão... Aí os outros acho que tudo aposentou.
morreram, alguns, alguns morreram. E teve mais esse campeonato? Não, teve vários. Eu tô falando, praticamente todo ano tinha. Todo ano sabe? tinha. Então, assim, o de 91 teve. Aí depois teve um outro em Brasília, que aí esse eu não fui. Nós fomos campeão também em Brasília, só que aí não deu para eu ir, mas o time foi campeão. Aí depois teve lá em Santa Maria, e tinha, porque inclusive, porque na época era um sindicato, ele era muito ativo nessa parte esportiva. Tinha é porque isso aí depende muito de quem está à frente e que gosta. Por exemplo, na época era o Chicão que comandava e ele gostava muito, e tudo centralizava, tudo convergia para fazer isso, né? Então, assim, e tinha uma interação maior, o pessoal jogava bola. Hoje ninguém joga bola. Você vai, hoje o pessoal que entra aqui fala, você joga, não joga. Então acabou, morreu, não tem time mais. Assim como aqui, e outras universidades também está do mesmo jeito. Mas na época, a primeira coisa você entrava, aliás, muita gente entrou na universidade porque jogava bola. Entendeu? Muita gente era boa de bola que acabou ficando aqui. Você entendeu? Então teve várias pessoas, vários assim, sabe? Então, o futebol, por isso que eu falo, eu sou conhecido muito lá no setor mesmo, a referência é o futebol. O futebol realmente é isso. É porque você joga uma vez, aí você está jogando contra 20, contra 30, você passa a ser conhecido, né? Aquela coisa vai só reproduzindo e tudo. Essa história, para a gente perceber a importância disso, né? Agora no final tu falou que as pessoas entraram na universidade por causa do futebol. Sim, teve casos, sim. Porque a pessoa, né, conhecia e tudo, e aí acabou. Que era uma época que não era de concurso, né? Eu sou dessa época mesmo, que a década de 80, né? 80 não era efetivado. Aí depois teve o concurso e tudo. Quando que começou os concursos? Eu acho que depois de 88, né, depois da Constituição, que efetivou realmente assim, essa questão do concurso. Já tinha uns concursos, que antes era feito pelo DASP, mas não era obrigatoriamente, né, ser por concurso. Aí depois a universidade regularizou isso, eu acho que todos os órgãos regularizou, mas na época que aí tem esse caso, que muita gente, conhecia fulano, o cara é bom de bola, e acabou aproveitando. O senhor falou DASP? DASP? DASP, antigamente, né? O que é? Departamento da Assistência ao Servidor Público, parece que era isso, que é de Brasília, né? Que é via DASP. Para todas as universidades? Que era um órgão que controlava os acessos e tudo. E como é que foi o seu ingresso na UFG? Vamos falar um pouquinho, recordar um pouquinho desse momento? Que ano foi? Pois eu sou dessa turma, na verdade. Assim, até que em 81, meu pai trabalhava na universidade, acho que isso não é coisa nada de demérito. Ele trabalhava na odontologia, ele tinha aposentado, na verdade. Ele tinha aposentado, ele Como é que é o nome do seu pai? Gustavo também. Gustavo Antônio Pereira. O meu é docente, Gustavo Antônio Pereira Júnior. Docente da onde ele era? Não, ele era funcionário. Era funcionário? Na época a gente falava funcionário. De que funcionário da Faculdade de Odontologia. Ele trabalhava na odontologia, ele era técnico de laboratório. Mexia lá com assistência lá aos dentistas, né? Aí ele foi nessa época, na época que não tinha concurso. Na verdade eu entrei. Aí depois a gente fez concurso aqui e tudo, regularizou a situação em 80, antes de 88, né? Então ele tinha um conhecimento aqui na época, o diretor do departamento pessoal, né? Ele conhecia o pessoal, né? E eu com 18 anos, estava novo, eu estava estudando, fazendo... O meu curso não tem nada a ver com o que eu trabalho. Eu fiz agrimensura, estudava lá na escola técnica, curso técnico. Eu ia até ser agrimensor e tal. Tem um cunhado que ele é agrimensor e tudo. Eu falei, não, você faz também. Mas agrimensor nunca desempenhou? Assim, nunca mexi. Eu terminei, né, o curso em 82. E aí, mas nunca... Eu cheguei a trabalhar uns meses com ele e tudo, mas depois, como eu estava trabalhando aqui, acabei não mexendo nada. Hoje, acho que eu não sei nem medir um lote, acho que eu não dou conta mais.
Que a gente acaba, né, esquece tudo. Agora é tudo hoje por totalmente tecnologia. Antes era o teodolito, né, você colocava ali, bem manual essa coisa, agora é tudo digital. Então, assim, aí eu entrei, foi através disso, né, que aí eu entrei logo direto no ICHL, me apresentei lá com o professor, na época o professor Flávio Peixoto, que era diretor. O Peixoto, inclusive, ele foi até ministro na época do Sarney, ministro do Desenvolvimento, não sei se você lembra, Flávio Peixoto. Não fala dessa história para nós. Ele era de que curso? Ele era da área de ciências humanas, acho que ele era, não sei se ele era sociólogo, não, era economia, ele era mais da área, hoje seria ciências sociais, na área de economia. ICHL eram vários cursos. Eu posso, né, falar do Por ICHL. favor. O ICHL era o Instituto de Ciências Humanas e Letras, então abrangia todos os cursos, tanto da comunicação, que era jornalismo, relações públicas, biblioteconomia e rádio e TV. Tinha um curso de rádio e TV que depois foi extinto, né? Eu acho que não tem mais rádio e TV. E aí tinha ciências sociais, filosofia e os cursos de letras, que é letras português, inglês. Então era tudo o ICHL e a diretoria era ali hoje, onde hoje é a FIC, né? E a diretoria era ali, e a secretaria, tudo funcionava ali. Aí tinha só 2 prédios. Na hora que quando eu entrei em 81, só tinha esse prédio aqui. Que é o da História. É o da História, que era assim, as Humanas e Letras. E lá a FIC, que funcionava a FIC ali, que hoje é a FIC, mas que era o ICHL. E lá tinha letras também, tinha sala de aula. Aqui, na verdade, aqui era só sala de aula, praticamente só sala de aula. E lá era administração, sala de professores, era tudo junto. Tudo, até era bom, a gente gostava, né? Eu tenho saudade desse tempo, que era uma integração muito melhor, assim, realmente você falava as ciências sociais com as letras, com a filosofia, com o jornalismo, né? Então, eu tenho boas recordações do ICHL. Aí foi em 96, né, que dividiu. Bom, mas aí eu entrei e era isso. Eu era menino, eu tinha 18 anos, entrei em setembro, eu completei 19 em dezembro. E aí no ICHL, na diretoria, tinha a secretaria, que aí várias pessoas trabalhavam lá e tudo. O senhor poderia relembrar algumas pessoas, colegas do ICHL? Do ICHL, sim. De técnicos? Inclusive, a gente tem até um grupo aqui no WhatsApp dos técnicos. Tem aqui que me recebeu foi a Carmina Gonçalves, ela trabalhou no final, ela ficou na universidade até ser como diz outros, ser jubilada, até no compulsório, que ela completou 75 anos, aí teve que sair. Diz que chamam popularmente expulsória? Expulsória, exato. A Carmina, tem a Vera, até estava, aquele dia, não sei se que nós fizemos uma atividade aqui no auditório, Sim. Você lembra a Vera, que ela tá nativa ainda, está na Letras. E tem a Dorinha, que aposentou pouco. A Dorinha acho que trabalhou com vocês lá, né? Sim, eu peguei um pouquinho da Dorinha. A Dora, do ICHL. E aí tem a Terezinha, tem a Sirlene, não sei se você conheceu, que está na comunicação, o Tomás. Ainda tem, realmente eu tenho muita gente que eu... Vocês têm um grupo? Nós temos um grupo do ICHL. ICHL é o nome? ICHL, Amigos do ICHL. Nós colocamos isso, e de vez em quando a gente se reúne, nós conseguimos reunir umas 2 vezes só. Teve a primeira vez, até nos reunimos aqui no clube lá do Cinti, a turma antiga e tal, foi muito bom. E a gente está sempre prometendo reunir de novo, mas acaba que não está dando certo, um dia um não pode, outro não pode. A Graça, você lembra da Graça? Graça Borges. A Borges, então, ela também. Ela é desse período também. Também do ICHL. Ela entrou em parece que em 87. Nós entramos em 81. Então, essa turma que entrou em 81 era eu, a Vera, a Dorinha entrou um tempo antes. Tem o Anezino também que trabalhou aqui, que também está no grupo. Então, assim, tem um pessoal que a gente... que eu lembro bem, as histórias. O ICHL. Então, era esse caso, era o professor Flávio. Depois veio a professora Janaína. Janaína era de quê?
Depois tem o professor Eldo Mulatin, já faleceu, o Eldo Mulatin também foi. Eu sempre digo o seguinte, que os ex-diretores do ICHL foram só pessoas de notáveis, vamos dizer assim, em destaque, porque os ex-diretores, por exemplo, o Flávio Peixoto foi ministro, né, do governo Sarney, né, do governo Sarney. A professora Janaína Amado é uma grande historiadora, renomada historiadora. A Raquel Figueiredo, todo mundo conhece, né, foi deputada federal. Hoje ela acho que é secretária lá no Rio Grande, não é? Eu entrevistei ela no gabinete da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Lá? Você foi lá? Antes da enchente? Foi antes da enchente, eu fui visitar minha família lá e fiz um pit stop em Porto Alegre para entrevistá-la. E ela está lá então ainda? Está lá de secretária. Ela é secretária do Educação. Pois é ela é amiga minha, ela foi até madrinha, foi no meu casamento, não, aliás, não chegou a ser madrinha, mas ela foi no primeiro casamento. E então a Raquel e o professor Francisco Itami. O Itami é seu lá. Entrevistei ele recentemente. Agora. Então, ele foi o último diretor do CHL, né? Ele falou isso, né? Então o senhor falou o nome de todos os diretores do CHL? Do que eu conheci quando eu entrei, era o professor Flávio Peixoto. Mas antes dele, eu acho que era a professora Maria Sônia França, era uma senhora. Eu não cheguei, quando eu entrei, não era ela mais. E a Lena Castelo Branco, não sei se ela foi diretora lá. Não, ela não chegou a ser a professora Lena, você lembra dela? Assim, eu já ouvi falar nela. Ela faleceu agora há pouco tempo. E naquele dia ela esteve aqui, que ela estava até... No dia dos eméritos, né? Professora Itami, professora Dalva e professora Ney Clara. Não, ela não veio, não. Então, assim, aí eu tenho essa história deles, né? Assim, eu conheci eles, convivi com eles, eu digo assim, que eles foram ex-diretores que em destaque na sociedade, realmente foram grande de figura. O Itami eu tenho uma grande... o Itami como diz os outros, que me promoveu a secretário, porque na época, a Carminha, essa que eu te falei, que aposentou em 75, teve que ir na expulsória, ela era secretária e ela não quis mais continuar e tal. Aí o Itami me convidou, eu falei, não, era novo na época, 20 anos, 20 e pouco. Eu falei, não, Itami, eu não quero, não, você pode, você tem condições e tal. E aí acabou que eu fiquei, né, com ele como secretário dele. E aí depois eu continuei. Aí foi nessa transição, porque aí quando separou o ICHL, que separou, que aí ficou Faculdade de Comunicação, Faculdade de Ciências Humanas, que é FCHF, e Faculdade de Letras. Ficaram as 3 faculdades. E aí ele enquanto diretor, que ele era das Ciências Humanas, aí ele veio para ser diretor das Ciências Humanas. Aí ele me chamou e eu fiquei. E aí ficou lá a Facombe, né, que na época era Facombe, né, ela chamava Facombe. Aí ficou a professora, acho que Maria Auxiliadora, não sei se é Chegaray, que ficou como diretora, e a professora da Letras, acho que foi a Vera Titzman, que ficou como diretora da Faculdade de Letras. E Ciências Sociais tinha História, já tinha História e Filosofia? E Filosofia. Filosofia desde sempre, né? Sempre. Pois aí ficou FCHF, que é Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, que aí era Ciências Sociais, História e Filosofia. Os 3 cursos aqui nesse prédio. Ali ficou a Facom, que aí era jornalismo, relações públicas, né? E Rádio e TV, acho que aí depois extinguiu o curso, né? Depois criaram outro de publicidade, né? Essa coisa. Mas na época não tinha publicidade. E a Letras ficou separada. A Letras eles já tinham construído o prédio ali, né? O FCHF, aí falava FCHF 3, que era ali, ficou faculdade. Não, desculpa. Era ICHL 1, ICHL 2 aqui e ICHL 3 lá, que era a Letras. Aí depois, com a separação, ficou Faculdade de Letras. O prédio lá da Letras já existia na época do ICHL, só que aí chamava ICHL 3. E o senhor acompanhou o professor Itami na Faculdade de Ciências Sociais? Faculdade de Ciências Humanas. Ciências Humanas. E ficou quanto tempo? Porque o professor Itami ficou... No tempo que ele foi diretor, né? Porque foi assim, o ICHL separou, aí ele veio para
ser diretor da Faculdade de Ciências Humanas. E aí eu vim com ele, né? Aí depois disso, aí teve a eleição, que veio a professora Maria Cristina Machado, não sei se você chegou a conhecê-la, que era da Ciências Sociais, aí ela ficou como diretora das Ciências Sociais, depois dela foi o Fausto está lá ainda. Está na primeira temporada das entrevistas. O Fausto também foi diretor. Aí depois veio o professor Noé. O Noé, não sei se você conheceu ele. Conheci o professor Noé. Faleceu. Infelizmente faleceu, né? Ele era diretor da Faculdade de História há um tempo recente. Aí ele foi diretor da História depois. Mas antes ele tinha sido também diretor da Faculdade de Ciências Humanas, da Ciências Humanas e Filosofia. E tem... aí depois veio... Aí depois com a separação veio o professor Leandro, que foi o primeiro diretor da Faculdade de História. Aí depois dividiu de novo, né? Que aí ficou Ciências Sociais, História e Filosofia separado. Que aí ficou o professor Leandro, depois veio o Noé de novo, viu? Agora o professor Eugênio. Era o Eugênio e hoje é a Fabiana. E desde a época do professor Itami, ali que ano era? O Itami foi diretor do ICHL em 96, por aí. E desde 96. Então o senhor desempenha esse papel de secretário? Hoje é o coordenador de administrativo? Coordenador administrativo. Na época do Itami era secretário, colocava como secretário. E aí depois, aí eu fiquei com o Itami, e depois do Itami foi a professora Maria Cristina, que era da Sociologia, né? Foi o Fausto. O Fausto foi diretor do FCHF, ele foi o último diretor do FCHF, né? Eu não sei se ele falou isso, acho que aí depois dividiu, aí, né, ficou as 3 faculdades. E então eu trabalhei com ele também, eu trabalhei com o Fausto também, como secretário dele, com todos eles, né? Com Noé, assim, graças a Deus deu tudo certo, assim, trabalhei bem. Quais são as diferenças daquele primeiro momento, o senhor ainda jovem, com aquela responsabilidade de ser secretário, para hoje? A dinâmica do trabalho de coordenar administrativamente as unidades mudou muito? Se o senhor pudesse fazer um comentário sobre isso. Teve quando mudou, que aí colocou assim, a faculdade, que eu ia ficar só com a faculdade de História, vamos dizer. E antes era ICHL, era tudo. Eu acho que foi até o Jordão, o professor Jordão. Entrevistei ele. Ele falou uma frase que eu até achei interessante. Ele falou para mim, aí conversando, né, nessa mudança, ele falou assim, aí eu falei assim, como eu convivi com a faculdade, o ICHL, tinham 8 cursos, mas 8 cursos, não tinha eu era secretário, mas tinha os departamentos, né? Cada departamento cuidava da parte dele lá, né? Assim, eu não atuava muito direto em cada caso, porque isso já vinha, já era, cada um cuidava do seu, então ficava ali mesmo. Lógico que tinha, de um certo modo, você olhava tudo, mas ao mesmo tempo, diretamente, você não era responsável, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Aí até ele falou para mim assim, aí eu conversando com ele, falei, nossa, agora, quando mudou a faculdade de História, parece que está pior, tá mais difícil do que era antes. Aí ele falou assim, não, porque agora a coisa fica um pouco mais dissimulada, acho que ele usou até esse termo. Até eu falei, porque antes, como era muito, você não ia direto na coisa, já chegava às vezes para você já pronto. Agora, você tem que criar mais agora diretamente. Então eu falei, parece que é mesmo, né? Porque dava a impressão que, como eu só estava na História, estava mais fácil, né? Agora, se eu cuidei de muitos cursos, 8 cursos, agora só estou cuidando de um, mas o 1 está mais difícil do que o 8. Assim, ele falou, até ele usou esse termo que eu falei, assim, agora a coisa parece que dissimula mais. Então, assim, eu peguei essa. Então, assim, eu percebo isso, que realmente que você está mais diretamente. Mas a convivência, assim, lembrar do ICHL em si, o que eu destaco sempre que a gente participava muito é a colação de grau,
todo ano, né? E eu até aquele dia eu comentei sobre isso, assim, umas coisas que eu me lembro bem, que todo ano a gente participava de várias colações de grau, e não é igual hoje, porque hoje tudo são realizadas aqui no centro de eventos, né? Porque antes de ter o centro de eventos, todas as colações de grau, cada semestre era num local. Tinha muitas, por exemplo, lá no Teatro Goiânia, foi muitas vezes, no centro de convenções lá do centro, nos teatros do SESI, Feira Pacheco, até no Atlanta ali, né, que tinha colações de grau em vários locais, a Faculdade de Educação, nos auditórios, então tinha os locais. Se faz a comparação, antes era até melhor, assim, melhor em termos assim, era mais divertida as colações de grau, mas parece que não tinha esse caráter tão formal igual tem hoje, que ali você vai e faz e não tem muita brincadeira. Lá antes era mais descontraído, o pessoal levava balão, fazia barulho, fazia, né, festa, gritava lá, até que é ruim, de um certo modo, mas ao mesmo tempo era mais divertido. Aí, por exemplo, tinha os paraninfos, né? Os paraninfos, eles convidavam todo mundo, eu já fui muitas vezes, eu, Luiz Rezende, o Marconi Pereira, eles convidavam todo mundo para ser padrinho, né? Teve uma colação aqui que até eles chamaram o Gaddafi, né? Foi o pessoal da história. Que parece que ia vir até um representante dele. Na época que o pessoal fazia esses movimentos aí, o Gaddafi, né? Aquele ditador lá, não sei o quê. Então, assim, até colocou ele, tem até uma placa ali, tem o nome dele. Então, assim, nessas colações de grau a gente participava muito. Eu toda a vida eu fui para ter que levava termo de colação de grau para fazer aquela leitura. Eu cansei de ler aqueles nos teatros aí, e os paraninfos era gente. Eles convidavam gente, até gente importante também, assim, jornalista, eu tive contato com aquela Lília Vitfib, veio uma vez. Estou destacando aqui, assim, Carlos Nascimento, o pessoal do jornalismo, até da Rede Globo, eles participavam como convidado do pessoal de jornalismo, né? Então, assim, antes eu achava até cada local diferente, assim, era bacana, assim, participar, sabe? Era mais animado. Era mais animado. E tinha uma interação, tinha um contato mais direto com as pessoas. Hoje tá sem graça, tá, sinceramente. Mas é lógico que as coisas mudam, claro. Eu falo assim, fazendo essa comparação do antes e agora, né? Então... Leu muito termo de colação de grau. Eu li muito termo de colação de grau. Na época eu era muito... eu sempre fui tímido, assim, eu lembro que na primeira vez eu falei, nossa, eu vou ter que ler isso. Aí, assim, para todo mundo, um auditório cheio, né? Aí eu lembro que eu tenho uma menina que ela me ajudou muito, a Kátia, Cássia, como é que é? Acho que era Cássia. Ela era da seção, das relações públicas lá. Acho que é Kátia, agora esqueci o nome. Ela era muito bacana. Antes ela fazia um ensaio com a gente, assim, ensaio não, ela conversava com a gente e tal. Ela falou assim, isso eu não esqueço também, que ela falou assim, Gustavo, você vai fazer o seguinte, na hora de ler, até eu falava assim, não quero ler, ela falou, não, lê. Aí eu também me esforcei, falei, não, eu vou ler, ué, porque... Aí ela falou assim, você vai fazer o seu trabalho, não tem problema nenhum, você chega lá, é a hora, você vai ler, tranquilo, você está fazendo, não tem ninguém vai brigar com você, assim, você está fazendo a sua parte tranquilo, ó. Você faz isso, você chega, pega as suas assinaturas, que antes a gente pegava lá, e você vai ler, pronto, acabou. Aí eu falei, sabe o negócio, besteira, aí eu vejo tanto de gente ler, participa das coisas, né, e aí eu, assim, com isso eu peguei uma certa... Porque tem frases na vida que alguém fala para você num dia, que às vezes fica marcado e te ajuda, né? Assim, aí eu falei, uai. Ela falou, não, você pode... Aí ela ia também acompanhar, falou, não, foi beleza. Aí pronto, aí eu... Lógico que eu não tenho essa desprendimento toda, coisa assim, mas, né, o que precisar, você tem que fazer. Quantas vezes? Depois da primeira... Aí eu pensava, nossa, tem o Iris Rezende lá. Muitas vezes eu fui lá no teatro, eu falei isso para ela, falei, não, o que é isso? Eles vão só... Eles só estão lá, eles estão participando, você é um
que está fazendo sua parte, chamou você. Você leu, tal, e pronto, acabou. Aí eu, uma vez, o Maguito Vilela, o Marconi, Perillo, sabe assim, esse pessoal todo, às vezes no auditório cheio, né? Lá no Teatro Rio Vermelho, uma vez que era cheio pra caramba, eu falei. Mas aí eu falei, não, tudo bem, e passei, né? Então, fez o seu trabalho. Eu fiz o trabalho e tal, beleza, ninguém nem olhou, continuou, beleza. Falei, sabe que não tem nada de errado, né? Nada demais. Então, tem essas coisas que a gente lembra. Mas assim, eu tenho boa lembrança do CHL. Eu queria que o senhor comentasse causos, porque tem uma parte aqui que é de causos. Causos tem algum caos que tenha acontecido? Tem dois casos. Tem um caso que ficou marcado, que assim, do ICHL foi... tem dois assim. Um primeiro, que eu me lembro, foi na época da eleição, que o Itamir era o diretor, e depois teve a eleição para a escolha do novo diretor. E aí teve as candidaturas, que no caso era a professora Maria Cristina Machado e o professor Leandro, que é da História, também está concorrendo a diretor da FCHF. As duas candidaturas, parece e tal. Aí teve aquele processo de campanha eleitoral, aquela coisa, e também uma discussão que sempre, até hoje ainda tem, né? Que é em relação ao percentual da eleição, por exemplo, pelas categorias. O docente tem tantos por cento, o técnico tanto e o estudante tem tanto por cento. No caso aqui da eleição, foi assim, aí no processo em si, as campanhas, acho que tinha um percentual que ia juntar técnico e professor, parece que 65% e 35% dos estudantes. Eu acho que hoje até ainda tem isso, né? Não sei se lá as ciências sociais está assim. E os estudantes, sempre eles foram contra, eles queriam a paridade, né, e tal. Mas só que eles não participaram do processo em si. Assim, acho que eles não perceberam direito como é que seria a participação deles. Aí no dia da eleição, estava correndo a eleição, inclusive foi aqui, estava tendo a votação, aí tinha duas sessões eleitorais, tinha uma lá no mini auditório e uma aqui embaixo, que hoje é a sala 29, então duas sessões. Nessa época era muito movimento, os alunos, né, os três cursos, tudo junto, e aí as duas candidaturas, da Cristina e do Leandro e tal. E era a Cristina e o Fausto, né, o Fausto era vice dela, e não sei se ele falou isso sobre a eleição. Agora não me recordo. Lembra se ele, acho que não, se ele comentou sobre essa eleição. Que ano foi? Você está falando um fato curioso que eu lembro aqui. E aí acontecendo a eleição, aí os estudantes viram no dia da eleição que o percentual deles na eleição era pequeno, né, e tal, que praticamente não ia resolver, eles não iam conseguir eleger quem eles quisessem, vamos dizer assim, né? Porque pela própria legislação, que fala que 70% é o corpo docente e 30% entre técnicos e estudantes, né? Aí eles começaram a se revoltar, que era para cancelar a eleição, que não queria eleição, blá, blá, blá. Aí só que assim, estava tendo era até a Ney era uma, não sei se a Ney comentou. Ney Clara? Ney Clara. Não comentou sobre isso. Se ela lembra disso, a professora Lisa Elizabeth, também, que é professora lá, das Ciências Sociais, a professora Elza Guedes, até faleceu agora, né, que foi professora lá. Aí eu estava aqui numa sessão aqui, na sala 29, parece que a Elza, não sei se a Ney estava aqui ou se ela estava lá em cima. E o que aconteceu? Aí os alunos, um grupo de alunos, foi direto saquear a urna, porque eles não queriam eleição, porque eles estavam se sentindo prejudicados, não sei o quê. Aí eles foram lá no mini auditório, saquearam a urna lá e tal. Aí eles vieram aqui para baixo. Aí só que eu estava aí, tipo assim, né? Eu estava na sessão, né, como mesário e outro. Aí a urna aqui na frente, não sei o quê. Aí os alunos... Aí já veio um logo para pegar. Quando ele foi na urna, eu fui defender a urna, você entendeu? Foi assim, um fato assim, muito espontâneo.
Aí eu falei, não, você não vai levar a urna, não. Você faz o movimento seu. Aí ficou nós dois lá segurando a urna, um puxando para lá, para cá. E aí o aluno brabo, aí eu segurei, falei, não, você não leva a urna, não. O movimento seus tudo bem, vocês estão contra, mas a urna você não leva. E ficou naquela briga. Aí entrou um outro querendo brigar comigo, olhando para mim assim de virada, aí entrou outros, né? E ficou naquela e ele não levou a urna. E aí ficou marcado. Hoje, claro, se fosse hoje, estava registrado isso aí, filmado, estava um trem viralizado, né? Mas na época ninguém nem tirou foto, não tinha nada disso, né? Então aí ficou. Aí depois disso, cancelou a eleição, teve um problema. Aí eu fiquei calmo, aí todo mundo, não, aí como é que você fez? Eu falei, não, beleza. Eu falei, não vai levar não. Aí o cara falou, tá bom. Aí depois aí tivemos que chamar, veio a reitoria, o pessoal de lá para intervir, né? Depois tem até uma ata descrevendo o fato, né? Assim e tal. Então, ficou marcado isso, que até hoje, um aluno, outro que me encontra, uma vez, esse aluno que eu briguei com ele, que puxei para lá e para cá, ele até morreu esse dia. Ele foi depois aluno aqui da história, fez doutorado, fez não sei o quê. E uma vez eu encontrei com ele e falei, Gustavo, até hoje eu não esqueço aquele fato. Você foi um servidor que segurou ali, que defende a universidade, que não sei o quê e tal. Eu falei, pai, naquele momento ali, né, vocês podiam fazer esse movimento, mas não... E hoje a Liz, né, se você conversar com a professora Liz Elizabeth, não sei se você já ouviu falar dela, que ela é lá Eu já ouvi falar com ela, já ouvi falar dela, mas não entrevistei. Perguntar, ela vai lembrar, né? E os que estavam aqui lembrou desse fato de eu estar segurando a urna. Então, assim, uns episódios que acontecem na vida ficou registrado. Mas pena que hoje, não, quer dizer, na época não tinha celular, esses trem, porque, pô, ia ter registrado isso, né? Então, foi, assim, um fato que eu achei interessante. E eu já participei, Tem outros causos aí de colegas, de repente? Não, assim, do dia a dia eu sempre tive bom relacionamento com a turma, né? Assim, o pessoal... Teve uma vez... mas isso... Teve uma vez numa colação de grau que tem sempre esses problemas, né? A gente estava numa colação de grau até lá na Faculdade de Educação uma vez, e aí eu levei a lista dos alunos e tal, aí tinha uma aluna lá que o nome dela não estava na lista. Ela estava lá toda arrumada de beca e tudo, para colar grau, e aí estava a professora aqui, libertar, tem uns paraninhos e tal. Eu falei, mas o nome dela não está na lista. Ela não tinha concluído o curso. Ela mentiu esse tempo inteiro para a família dela. Aí estava o pai dela, a família dela lá, arrumada lá. Aí o pai dela veio bravo lá, perguntando, mas minha filha, como é que o nome dela não está aqui? Eu falei, não, o cara ficou bravo, disse que ia até matar nós, e não sei o quê. Mas ela que tinha mentido, eu não entendi a cabeça da menina. Sabe, então foi um fato assim meio que a gente teve que dar uma conversada lá com ele. Falei assim, não, mas ela não terminou o curso, ela não tem o nome dela na lista porque ela não concluiu, ela não... mas como é que vocês fazem isso? Eu falei, a culpa não é não. Não sei o que, ficou bravo lá e tal. Então ficou uma situação meio, sabe, perigosa lá. O cara bravo, disse que podia matar esse povo. Mas aí a menina saiu lá. Depois. Quer dizer, não quis culpar a menina, queria culpar a gente, mas falei assim, mas pode falar para ela que ela realmente não tinha terminado o curso. Depois concluiu? O senhor se lembra? Aí depois eu acho que depois concluiu, é mesmo, aí eu não sei se ela abandonou depois, acho que ela nem voltou, não, acho que ela não chegou a concluir não, acho que ela nem ficou com raiva, né? O pai ficou bravo, nem quis que ela voltasse para cá mais. É uns negócios assim. Mas do ICHL... então, assim, aí da faculdade eu tenho... eu digo que hoje eu tenho... Por isso que eu falo, às vezes, em termos de aposentar, porque as relações hoje mudaram muito, né? Assim... Hoje cada um tá cuidando de si, que é natural, né, esse processo
Antes, quando era FCHF, inclusive, era até melhor, você tinha umas amizades, você tinha mais... Eu sempre gostei, assim, né? Minha sala sempre estava cheia, o pessoal vinha, perguntava uma coisa ou outra. Eu sempre gostei disso, né? De estar atendendo as pessoas, de ligar para um lugar, ó, tal, ali. E sempre gostei de, às vezes, para resolver um negócio, eu ir lá e falar e tudo. E hoje já não tem, né? Hoje você entra no SEI, você entra no e-mail e tal, parece que você resolve tudo, essa coisa virtual. A gente que é desse tempo tem saudade e tudo, mas a gente vai entender que as coisas mudam, né? Mas se pudesse a gente ter mais contato, mais relações, acho que seriam melhores. Como é que foi a permanência da história nesse prédio? Eu lembro porque eu estava aqui já, eu cheguei em 2013, eu cheguei aqui e eu ocupava uma sala aqui com um grupo de professores. E aí a gente foi para o prédio novo, Ciências Sociais foi para o prédio novo. Como é que foi aquele momento? O senhor já comentou a respeito da transição, de que inusitadamente é mais difícil de cuidar da Faculdade de História do que antes cuidar de todo aquele complexo de cursos. Como é que foi para vocês aqui ou para o senhor mesmo, quando saiu aquela leva de professores das Ciências Sociais e a história, por que ficou aqui no prédio antigo? Tinha essas questões e muitas opiniões sobre isso. Eu não sei se o senhor consegue recordar alguma coisa para nós. Na época era o professor Noé, né, que era o diretor. Teve discussão mesmo. Essa questão da separação, ela é um processo que veio, até acho que surgiu das ciências sociais, né? Dessa questão da FCHF de divisão. E veio também dentro de um contexto da universidade, do Reúne, né? De criação de novos cursos, de novas faculdades e tal. Acho que foi dentro disso aí. Houve discussão de se a gente seria o caso de ir para lá também, né? Que a gente teria o espaço lá. Aí houve uma negociação que alguns preferiram ficar aqui com o prédio, né? Ao invés de ir para lá, porque entendia que ficar lá, quer dizer, teve essa discussão que hoje as ciências sociais também pensam sobre isso, não sei, quer dizer, a administração lá, mas as salas de aula aqui, como é que ia ser isso? Ia ser bem complicado, né? Aí acho que por decisão da maioria, resolveu que ficasse aqui exclusivamente e abrisse mão lá do espaço que teria lá e negociou o espaço aqui, né? Com o espaço que seria das ciências sociais. Aqui passou a ser da história e o de lá passou a ser de ciências sociais. Então teve essa questão e até mesmo pela história em si, né? Eu acho que a história, ficar num prédio mais antigo, acho que talvez tenha essa referência aí. Então, assim, na época foi o professor Noé que decidiu, assim, juntamente, né, na reunião do conselho diretor, que resolveu a continuidade aqui, também acho que até mesmo com acerto junto à reitoria, que melhoraria o prédio aqui também, né, que faria, dentro do possível, as reformas que precisasse e tudo. Então, assim, esse processo foi desse jeito, né, de que Mas teve discussão, realmente, assim, uns queriam, vamos para um prédio novo e tal, por que você vai ficar aqui nesse prédio antigo e não sei o quê. Mas também em função de que haveria esse problema de como é que você ia ter aula aqui, as salas iam ficar aqui já tinha os laboratórios, tudo aqui já montado, né? Teria que transferir para lá e ficar... E lá só a administração, né? Lá não tem sala de aula, né? Então, ou eu ficaria usando as salas também, igual vocês usam a sala do centro de aulas. Então, assim, mas foi uma discussão, mas a maioria preferiu. E o professor o professor Noé, né? Que também ele puxou isso, de querer ficar aqui. Conduziu esse processo. Conduziu. Muito bem. Então é isso. Gustavo, a respeito
a gente estava falando antes da entrevista sobre aposentadoria, né? Esse é um tema que, claro, porque eu venho entrevistando essas pessoas com mais tempo de casa, algumas estão um pouquinho longe da aposentadoria, outros já se aposentaram e foram gestores. Então, o assunto da aposentadoria, ele sempre aparece. Sim. E eu acho ele um assunto legal, em que pese ser sensível também, porque é um momento importante na trajetória da vida de uma pessoa, a aposentadoria. O que o senhor pensa disso? Vai se aposentar? Tem uma previsão? O que quer fazer? Pois isso é igual eu te falei, isso é um pouco meu dilema, assim, em termos de aposentar. Há uns 2 anos atrás, talvez eu não pensasse sobre isso, assim, eu falava, não, vou continuar e tal. Mas eu sei que durante o tempo, a gente precisa aposentar, eu acho. Que aí você vai sentindo um certo desgaste e não tem, eu confesso assim, que não tenho mais aquela mesma motivação de antes, aquela coisa, mesmo porque as relações vão diminuindo, assim, os amigos você não está encontrando mais, assim, do que era antes. E porque eu acho que as relações, o trabalho em si, é feito disso também, né, assim, do que você faz assim, no dia a dia, mas também com as pessoas que estão em volta de você, o contexto. Então, assim, eu penso que eu estou agora, igual aconteceu, né, com a greve, a possibilidade de uma reestruturação na carreira, que talvez melhore um pouco, né, a gente mude, tem aquelas referências que agora a gente pode mudar, quer dizer, eu estou no final da carreira, mas com a nova reestruturação, talvez tenha um salto, a gente tem um salto aí a mais, né? Então, eu conversando com os colegas, estão falando, porque você vai aposentar agora, que em 2026 vai ser implantado isso, essa nova. Aí em 2026 você aposenta e você já aposenta com um patamar melhor. Aí eu falei, pô, será que eu vou esperar até lá? Porque eu estava com programação para agora, 2024, entendeu? Assim, aí tem, assim, falando bem tranquilamente sobre esse negócio de aposentar, o que vai fazer, né? Aí tem gente que fala, vou fazer. Eu não tenho assim um projeto em si para fazer, assim, eu vou aposentar para fazer, mas eu não vou fazer nada. Tem muita gente que fala, não, você não faz nada, tá bom demais. Você entendeu? Assim, muitos colegas que eu encontrei, outro dia encontrei um colega aqui que trabalhava, eu falei assim, aí, rapaz, eu não estou fazendo nada, tá bom. Que a gente trabalha, por exemplo, eu tenho 42 anos de universidade, quer dizer, 40 anos já, né, você já trabalhou, né? Um tempo razoável. Mas nunca a gente deixa de não fazer nada. Por exemplo, eu estou ligado à universidade, eu participo, uma das coisas que eu participo aqui daquela comissão de heteroidentificação, por exemplo. É uma coisa que eu vou, assim, eu pretendo continuar, né? Mesmo que eu aposentado, não tem problema de participar. Eu acho até bom participar dessa comissão, né? Então, assim, e sempre tem alguma coisa. Minha esposa é professora aqui, às vezes para ajudar nela, algum projeto, alguma coisa, né? Então, assim, mas a minha vontade realmente, eu tenho vontade mesmo, hoje tenho vontade de me aposentar, que não seja agora 2024, talvez, mas daqui a um ano, não sei, tá próximo, realmente está próximo, não vou precisar assim, isso aí para falar assim, eu quero aposentar, eu tenho já o tempo, né, falta da entrada no processo, as coisas correr, mas eu espero, já aquela motivação que tinha, vinha, sempre eu gostei de vir, trabalhava tive, graças a Deus, um bom relacionamento com os diretores, essa relação assim, de questão de horário, que fazer, eu, graças a Deus, sempre tive flexibilidade para isso, se precisar eu venho aqui meia-noite, 11 horas da noite, sei lá, qualquer hora eu venho, entendeu? Não tenho, se vier sábado, já aconteceu várias vezes, né, de dizer, preciso ir lá para resolver venho com tranquilidade, né, isso aí para mim, não sou dessas pessoas que tem, não vou lá a tal hora, não faço isso, não é minha competência, eu nunca tive isso, eu tenho prazer, eu sinto muito bem em
sempre responder para as pessoas naquele momento, aquilo que eu não dou conta, eu falo, ó, fulano faz aquilo e tudo. Sempre respondi com maior boa vontade, e claro, né, que a gente está aqui para fazer isso, né? Mas sempre fui desse jeito, nunca criei caso com ninguém. A sua esposa é docente aqui. Fala um pouquinho dela, como é que é o nome dela e como é que vocês se conheceram? Pois é, ela é armênia, Maria de Souza, ela é professora da História, ela é da área de História Medieval. Nós nos conhecemos aqui, na verdade, assim, eu era casado, eu já fui casado a primeira vez, casei em 90 eu fui casado, depois convivi uns 6 anos, 6, 7 anos, com a esposa, a gente separou a primeira vez. E a Armênia eu conheci ela porque ela morava também no mesmo setor que eu morava antes, no Jardim Guanabara. E sempre a via aqui, assim, né? Assim, eu era casado, não tinha nada. Mas aí eu separei, a minha esposa ela foi até morar na Itália, mudou para lá, né? Com meu filho, eu tenho um filho que mora lá com ela. Ele está com 30 anos, 33 agora, já tem uma neta e tudo. E aí, na separação, foi em 99, 2000, por aí. Aí eu conheci a Armênia que, assim, ela era aluna da graduação e tudo. E aí a gente conversando sobre, até mesmo nas coincidências, né, que ela morava lá também, no mesmo setor, mas na parte de baixo e tudo, aí a gente começou a ficar junto e estamos até hoje. Tem 25 anos, a gente tem 2 filhos, um tem 18, outro tem 24. E estamos, assim, graças a Deus, está bem. Foi por causa da UFG também? Da UFG. Nós nos conhecemos aqui, eu lembro dela, assim, eu vi. Mas depois eu vi como aluna, né, e eu trabalhando na secretaria. Ela ia muito lá e tudo. Eu fui na colação de grau, uma das coisas, nas colações de grau, quando ela colou grau. Hoje, dia 1º de agosto de 2025, meu nome é Pablo Lisboa, me acompanha a Francisca na técnica e eu estou aqui com o Gustavo para fazer o complemento da entrevista que a gente fez quase na sua totalidade lá no ano passado, em julho do ano passado, agora um ano depois. E justamente é o tema que ficou faltando a gente conversar, Gustavo, é a respeito de como que tu está projetando a tua vida daqui por diante, mas antes eu gostaria de lhe perguntar sobre os 60 anos da história, que está em curso nesse ano de 2025. Essa entrevista vai ser divulgada em dezembro, no aniversário da UFG, mas eu gostaria que tu falasse sobre os 50 anos e os 60 anos. Parece que teve aí um ajuste de datas. Sim. Bom, em relação à questão aí dos 60 anos do curso de História, tem uma programação esse ano, né, que ela vai se intensificar agora no segundo semestre. Tem uma comissão que está trabalhando sobre isso e a gente vai ter várias atividades, né, e tudo, a partir agora de agosto, no início da retomada das aulas, vai ter isso aí. A questão aí porque às vezes as pessoas podem estranhar, porque em 2018 se comemorou 50 anos do curso, né, e agora 60, quer dizer, ainda não passaram os 10 anos aí, mas é porque na época, até na administração passada, se olhou a questão do reconhecimento do curso, que foi em 68, né? Então aí na época, a diretoria passada falou, bom, vamos comemorar esses 50 anos agora, né? Que corresponderia, foi no final do ano, em dezembro, inclusive foi uma programação muito boa. A gente tem, inclusive, tem um documentário que está até no YouTube, tudo, que se pesquisar lá, você vai ver, que tem, falando, né, realmente todas as atividades. A gente fez umas entrevistas com os professores que começaram o curso, que foram os primeiros, né, do curso. E agora, aí o que acontece? Mas agora a gente viu que o curso teve início em 65, na verdade, né, o curso mesmo de História.
E aí, então, esse ano completa 60. Então, a direção atual falou, ó, vamos fazer realmente agora uma programação do curso, né, do início do curso. E aí tem essa programação que a gente espera, a gente vai fazer tipo assim uma parte 2 daquela primeira, né, com entrevistas agora com os professores mais recentes, os ex-alunos, todas as pessoas envolvidas mesmo no curso e tudo. Então a gente espera que vai definir realmente mais agora no segundo semestre toda essa programação. Já teve agora um lançamento de livros, vai ter convidados, vai ter assim uma programação bem diversificada. Sobre aposentadoria, esse é um tema que aparece em todas as entrevistas. Eu tinha te antecipado aqui em off, né? Porque a pergunta é, precisa se preparar para se aposentar? E no início dessa entrevista, feita ano passado, tu estava ainda pensando se ia se aposentar em um ano. Esse um ano passou agora. Sim. Estamos em 2025, em agosto de 2025. E como é que tu vê essa perspectiva da aposentadoria? Quais são as tuas projeções assim para daqui a uns anos? Pois é, a aposentadoria é um dilema que eu acho que muitos chegam depois de muito tempo trabalhando numa instituição, né? Que você tem a relação toda aqui. Eu já vai completar agora 40 e poucos anos, quer dizer, 44 anos em dia 29 de setembro. Então, quer dizer, praticamente eu tive uma vida toda aqui. É a minha idade. Assim, a idade, pois é, de muitos aí, muitos nem eram nascidos. E então, assim, a gente sempre pergunta, você está preparado para a aposentadoria? É uma outra vida que você vai ter? Sim. Eu, inclusive, a própria universidade, eu até já fiz um curso aqui que sempre é oferecido há uns, acho que foi tem um tempo atrás, até lá pela divisão lá da Departamento de Divisão de Desenvolvimento, que como se preparar para a aposentadoria, né? Acho que eu fiz esse curso. Teve um outro agora recente, eu não cheguei a fazer, mas eu já havia feito antes, que inclusive aí nós tivemos várias palestras, né, de pessoas, por exemplo, de psicólogo, de nutricionista, de sociólogo, até o professor da Ciência Social, lá, o Revalino, ele até deu esse curso, falou sobre o comportamento que você muda totalmente. O nutricionista fala sobre até os hábitos alimentares que mudam também, né? Porque você passa a ficar mais em casa, talvez. Quer dizer, você vai se alimentar mais, o seu café da manhã é diferente, quer dizer, quando você está trabalhando, muitas vezes você toma café, você nem toma café em casa, você toma fora ou almoça fora. Isso aí tudo, o psicológico também, as relações vão mudar totalmente, né? Porque você não vai ter essa convivência, né, com o outro igual você tem. E principalmente acho que na universidade tem um dado que eu vejo como peculiar, que todo ano você conhece gente nova, né? Que você está convivendo com alunos, com turmas novas. Eu mesmo tenho, assim, você conhece todo dia, todo ano, né? Renova né, as amizades, aparece gente nova. Então, assim, será que você está preparado para isso, para você conviver um outro momento da sua vida? Eu também penso nesse desafio, quer dizer, eu vejo isso como um desafio, mas ao mesmo tempo me preparado, assim, acho, né, que já me preparei, assim, psicologicamente para entender que se um dia eu estiver em casa à toa, tá certinho, tá bom. Entendeu? Porque hoje a gente não concebe. Eu mesmo, eu penso, estou quieto em casa, nossa, preciso fazer isso, aquilo, eu tenho que fazer. Mas naquele momento, se eu tiver, eu falo, não, eu não preciso, realmente não preciso fazer. Assim como já conversei com vários colegas que falam, não, você não estou fazendo nada. Eu acho que fazer nada também é meio complicado, né? Assim, você não consegue ficar quieto sem fazer nada. Então, eu tenho essa expectativa, sim, agora, no final do ano, eu inclusive já entrei com o processo já está praticamente, assim, pronto, só depende, assim, se eu falar, é dia tal, assim, eu espero que seja, né? Então, assim, já tem os trâmites iniciais de contagem de tempo, essa coisa, e falta, assim,
eu pedi para parar o processo, que inclusive eu dei a entrada dia 23 de dezembro do ano passado, que é a data do meu aniversário, assim, eu quero até usar um simbolismo disso, né? E talvez agora, no final do ano, depois de um ano, eu também espero que eu me aposente e vou viver outra vida realmente. Acho que já chega um tempo em que também há um pouco de desgaste também, né? De você fala, poxa, você tem que mudar, assim, tudo na vida passa, né? Tudo na vida você tem aquele momento. Então, há uns 2, 3 anos atrás, eu falaria que eu não estava preparado para me aposentar. Mas agora, hoje, eu acho que já estou. Assim, em tese, sim. Sabe, estou mais convencido disso, mais, assim, sentindo que isso vai acontecer mesmo, é inevitável e precisa. Embora que alguns colegas que dizem que não quer aposentar, vai ficar aqui mais, que é besteira minha e tal, esperar mais tempo, falar, mas um dia tem que acontecer, né? E assim, não tenho nada que reclamar, realmente, eu tenho todas as condições aqui na universidade. Se eu disser assim para você, porque muita gente aposenta nessa situação, né, que se sente oprimido, que se sente desconfortável, que tem problema com a chefia, que tem problema com os colegas, ou questão de horário, questão até de transporte, né, de vir para cá, que é difícil. Eu não, muito pelo contrário, eu sou o oposto disso. Eu tenho todas essas condições favoráveis, tenho minha sala, que sempre eu tive, graças a Deus, meu espaço de trabalho, os colegas também, eu convivo muito bem com os professores, tenho muitos amigos aqui e tudo, sabe? A direção sempre me apoiou e tudo. Então, assim, mas eu sei que, como diz, né? Eu não vou esperar a coisa ficar ruim para eu me aposentar, não. Aposentar enquanto tá bom. Acho que eu até citei isso para você uma vez, de que isso aí eu lembro, foi acho que o Pelé que falou isso quando ele parou de jogar. Aí o pessoal comentou que ele falou, Pelé, mas você ainda tá bom, você pode falar, não, eu quero que lembre de mim enquanto eu estou bem, eu não quero que seja lembrado se eu estiver mal e tal, não, né? Depois que eu não estiver dando conta eu parar, não. Eu acho que, então, a minha perspectiva é essa, de que vai dar tudo certo, graças a Deus, se Deus quiser, e eu me aposento, mas vou estar sempre aqui, igual eu falei, eu tenho minha esposa que é professora aqui, tem umas comissões que eu posso participar, sabe? Então, espero dessa vez a coisa acontecer. Quando é que a sua esposa aposenta? Tem uma preparação? Ela já está há um tempo, ela é 1 ano, 2, daqui uns 2 anos mais ou menos, no máximo, ela também se aposenta. Ela já tem um tempo. Como tem terapia de casal, tem preparação para aposentadoria de casal também? Vocês conversam sobre isso? Ainda exatamente não, mas ela sempre tem muita coisa para fazer, né? E eu também, assim, ela ainda não pensou ainda, ela ainda não programou a questão da aposentadoria dela, né? Mas ela fala, antes até ela falava também que não ia aposentar logo, mas agora já sente isso, de uns 2 anos. O máximo, acho que daqui uns 2 anos, ela se aposenta também. E sempre acoplado a essa pergunta tem sobre as atividades. Quando sai da UFG, eu tenho uma lembrança, assim, professor Orlando, que foi reitor, ele gosta muito de tênis. E ele falava sobre tênis. Ele falava que uma das paixões dele era essa. Ele queria investir um pouquinho mais nisso. E ele joga, eu fiquei sabendo que ele joga bem. Ele joga. Ele diz, não, eu bato nos mais novos, no tênis. O que são as atividades assim que tu acha que tu gostaria de investir mais, que a aposentadoria vai permitir que tu tenha um pouquinho mais de tempo para tu investir um pouquinho mais? Igual eu falei, eu gosto muito de futebol, né? Tenho uma relação muito forte de futebol. Tem um amigo meu que, inclusive, ele tem uma escolinha vou até lá no Jardim Guanabara, que eu pretendo, com o tempo, participar também, né? De fazer essas atividades e até me envolver de certo modo, tendo mais tempo. E praticar atividades físicas eu tenho feito até agora,
tenho feito pilates lá na DUF toda semana. E a única coisa que eu peço é isso, que a gente sempre fala, que a gente tem que ter saúde, né? Peço a Deus que eu tenha saúde para poder participar disso. Entendeu? Que às vezes a gente chega a certa idade, tem que fazer exame, tem umas dores, igual esses dias mesmo eu estava jogando bola, tinha um problema na cabeça, assim, um mal-estar, que até fiz uns exames agora para ver o que é, que deu uma meia tontura, eu tive que parar, já tem mais de mês que eu não jogo por causa disso. Ontem mesmo eu fiz esse exame para ver o que é. Sabe, então assim, a minha preocupação hoje, a gente chega a certa idade, que é assim, ter saúde para você poder ir atrás do que você gosta de fazer e tudo, né? Que a gente vê, eu vejo alguns colegas que eles se aposentaram, mas que infelizmente ficaram, não tiveram condições de, né? Acho que isso sair, porque tem um problema aqui, outro ali de saúde. Acho que a primeira coisa é a gente ter saúde para poder fazer o que a gente gosta. Eu acho que não aposentar e ficar na dependência, né, de um ou de outro. Sobre as entrevistas, elas estão sendo feitas equalizando cursos, áreas, gerações, menos porque são as pessoas que têm mais trajetória no UFG, né? E aí a gente já vai se encaminhando aqui mais para o final. Eu gostaria de lhe perguntar a respeito de como que é a importância da UFG, o que significa o UFG para a sua família e também para o senhor, a história, né, o curso de história, os outros cursos também lá no início, né, mas qual é a importância, o que significa o UFG, que tu está agora chegando nesse ciclo de aposentadoria, né, depois de 44 anos de trajetória, o que vem à tua cabeça quando eu faço essa pergunta e o que a sua família também acha sobre isso? Sim, eu digo que a universidade foi até uma expressão forte, né? Tudo para mim, em termos de vida, né? Assim, tanto para mim quanto para minha família. Meu pai, igual eu falei, ele trabalhou na universidade, se aposentou na universidade. Os seus filhos estudam aqui? Estudo, na verdade, tem um filho que começou em economia, depois ele trancou a matrícula, está com a matrícula trancada, ele está fazendo até lá na Getúlio, já está na Fundação Getúlio Vargas, na área de economia, que ele disse que ia mexer com investimentos, não sei o quê, e o curso lá era mais direcionado ao que ele estava pensando em fazer. Então, assim, aí está trancada a matrícula, mas não... Aí eu tenho um outro que vai até fazer agora o Enem, também. Então, assim, e tem minha esposa, né, que é professora, meu pai já foi, eu teve umas sobrinhas minhas que fizeram o curso, que tem um sobrinho que inclusive fez engenharia civil, trabalha na área, uma outra sobrinha que fez nutrição, uma que fez engenharia florestal. Assim, tem o pessoal da minha família que participa aqui da UFG. A universidade, para mim, desde que eu vim para cá, tem me dado tudo. Eu falo assim, se eu não tive mais, foi culpa minha mesmo, porque a oportunidade eu tive. Quer dizer, eu fiz especialização, parei na especialização até em políticas públicas, fiz lá, né, pela Ciências Sociais. E então, assim, me deu condições de conhecimento, condições assim para trabalhar. Realmente minha vida na universidade foi, e se Deus quiser que sempre será. Valorizo muito a universidade. Alguém que fala, a universidade não sei o que, eu falo, não. Ali, se a gente falar mal, é porque, lógico que tem coisas assim que às vezes desagrada, né? Desagrada um ou outro, mas no geral eu acho que foi tudo, representa tudo. Como a gente sempre diz, né? A segunda casa é o trabalho, né? Eu acho que tá tudo junto ali, casa e trabalho, praticamente essa mesma relação, sabe? Eu sou muito grato ao UFG, eu acho que eu fui até um privilegiado, vamos dizer assim, em termos de trabalho em si, porque ela me deu muita coisa, realmente. O que eu tenho hoje, né, é fruto da própria UFG. Claro que tem algumas divergências, uma coisa ou outra, mas fazendo um balanço, é tudo positivo e, sabe,
Realmente, a UFG é vida, sempre vida para mim. Agora, para a gente encerrar, tem uma pergunta que eu faço para todas as pessoas. Daquele menino, Gustavo, lá jogando bola, no início da sua vida, daquela primeira imagem que a gente tem, né? Para agora, qual o diálogo possível? Tem alguma mensagem que essa criança, o Gustavo criança, poderia mandar para ti agora, se a gente pudesse, né, ver a presença do Gustavo criança aqui? E tem alguma mensagem que tu, se pudesse voltar no tempo, diria assim, Gustavo, qual a mensagem seria? Teria um diálogo aí? Assim, acho que a gente tem que fazer as coisas com vontade, com gosto, né? Com prazer de fazer e respeitar as diferenças, entender que tem o outro e que aquilo que você gosta nem sempre é o que o outro gosta e que você tem que respeitar isso. Que faça com cuidado, seja uma pessoa boa. Eu sempre seja bom para você chegar em conversar com alguém e as pessoas ter prazer em conversar com você e gostar de você, assim, respeitando, lógico, né? Tem cada um tem seus sentimentos, sua particularidade, mas que goste daquilo que você faça e que tenha isso, tenha esse respeito, essa empatia e nunca ser submisso, mas nunca ser também arrogante, nunca ser, sabe, ter um prazer de viver e saber que tem um amanhã e que hoje você resolve. Sabe, assim, a vida tem que ser assim. Né? Essa é a mensagem que o Gustavo hoje daria para o Gustavo criança. Seja bom, seja autêntico, goste de viver e respeite essas diferenças, saiba respeitar essas diferenças, só porque hoje que a gente convive, né, você conhece pessoas e pessoas, ao mesmo tempo que, como diz, que fecha uma porta para você, mas já abre outra, já aconteceu muito isso, que às vezes você fica descontente com alguém que às vezes te fala com indiferença, com coisa, mas ao menos logo em seguida, já aconteceu muito isso, já vem aquela outra pessoa que te recebe bem, que te acolhe, que você fala, nossa, sabe? Então, isso já aconteceu muito, de você ficar pensando, nossa, poxa. Ou então, peça sempre ajuda, aquilo que você tiver dificuldade, você não hesite em pedir ajuda, que vai ter sempre alguém que vai poder te ajudar naquele momento que às vezes você está em dúvida, que acontece muito isso comigo, às vezes, questões aqui no trabalho, que você pensa, nossa, isso aqui, como é que eu resolvo e tal. Mas aí você fala com alguém assim, a pessoa te dá uma luz, te ajuda, você fala, poxa, foi tranquilo, entendeu? E a mensagem que o Gustavo criança daria para o senhor agora? Para aposentadoria e para seguir a vida? O criança? O Gustavo criança lá. Segue a criança falando pro mais novo. A criança falando para ti agora. A criança, me acompanhe na caminhada, vamos correr, vamos fazer o que a gente dá conta, gosta de futebol, vamos jogar bola e aproveitar a vida o máximo que puder, porque hoje a gente está aqui, a gente não sabe amanhã, que Deus nos proteja. Mais ou menos, assim, não sei se seria isso.